Sim, senhor. Cadê o processado? Está aqui. Só o nome. Só o título. Verificação de quórum, senhores vereadores. Joaquim, Paulo Eustáquio, Regina. Pode, aperta aí para o Paulo Eustáquio, ele está aqui conversando no telefone. Paulo, ele está indo aí, ele está indo. Ele tem uma certa dificuldade, é a idade, o ancião. Ô Joaquim, faz favor de ajudar lá. Vamos continuar a discussão. Deixa o Paulo Eustáquio pôr a presença. Não. Em discussão ainda o processado 177, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, a sugestão acatada foi realmente positiva, mas eu queria ouvir, para constar em ata, de viva voz do líder do senhor prefeito, vereador Flávio, aquilo que foi falado informalmente, né, na reunião dos vereadores, sobre a destinação, são R$325 mil, né, que eu acredito que deveria estar melhor especificado, bem especificado, para que, né, porque a nossa função aqui não é só apertar botão a favor ou contra, né, nós temos aqui saber para onde que estão indo os recursos. Então eu queria, para a tranquilidade de quem nos acompanha também pela internet, que o nobre vereador pudesse então atender a nossa solicitação. Atendendo a sua solicitação, vereador Flávio Faria. Vereador Antônio Carlos, primeiramente eu até troquei algumas palavras com o vereador Lical. O vereador Lical foi relator, para se ele tinha mais alguma informação em relação a isso. Aí nós procuramos, entramos em contato com o Assis, diretor do Departamento Municipal de Água e Esgoto, onde ele manifestou aí que foi feito um levantamento e para melhorar a competitividade da empresa, para que a empresa tenha uma estrutura melhor para atuar no mercado de água, era necessário fazer troca de equipamentos. Então foi feito um levantamento de custo, inclusive o valor que se colocou ali é um valor único e exclusivo para a troca de equipamentos, segundo, inclusive por telefone agora, com o diretor do Departamento Municipal de Água e Esgoto, que estarão fazendo uma troca desse equipamento para tentar melhorar a capacidade de vazão e de produtividade da autarquia Águas Mineral Poços de Caldas. Então, isso que eu relato aí por parte do diretor do departamento. Obrigado, senhor presidente. Tá bom? Fala, Antônio Carlos. Pode. A gente tem que fazer aqui um meia-culpa, viu? Estava até conversando informalmente também com o vereador Lical. Eu acredito que o valor, né, em si, 325 mil para uma autarquia como DEMAI, que movimenta milhões, né, mas as notícias que nós, volto a repetir, estamos recebendo, principalmente através da imprensa, Águas Minerais gastando como não gastava até pouco tempo atrás, com propaganda, publicidade, correto? E as informações, releases, está tudo bem, aumentando a venda, o diretor até num domingo foi entregar água lá em Andradas e tal, deu até um buchicho, vamos falar entre aspas, aí nas redes sociais, com a imprensa e tal, né, tudo bem. Então, eu acredito que deveria, na minha opinião, o DEMAI esperar um pouco mais para ver o resultado de tudo que está sendo implantado, porque várias vezes aqui esteve o diretor das Águas Minerais aqui em reunião e foi saudado efusivamente. Então, se a empresa estava em recuperação, ou se está em recuperação, então não é aquilo que se alardeava. Alguma coisa, né, porque senão não seria necessária a aprovação desse valor de 325 mil reais. Eu acredito que poderia ter sido melhor explicado quais são esses equipamentos.
Que tipo de equipamento, qual o valor, já foi feito algum processo licitatório e tudo mais, né? Por que não fazer essa previsão no orçamento? O ano está terminando. A empresa vem, e olha, nós estamos numa época agora, quem vai à Fonte dos Amores tem reclamado e muito da baixa vazão de água. Quem retira a água na fonte lá no alto da Rua 6 ali, que é mesma fonte praticamente, né? A água também está fraca na sua vazão. Então eu acredito que, olha, eu fico assim, constrangido até em votar, sinceramente, porque eu acho que poderia, aquilo que o novo vereador Tiago Cabelanha falou, o ano está terminando, né? Poderia de repente planejar algo para 2014 com tranquilidade, não vai da noite para o dia resolver o problema, não vai, eu acredito que não seja coisa tão urgente assim, para que pudesse deixar para o próximo ano. Então, fica aqui a minha opinião a esse respeito. Vereador professor Flávio. Senhor presidente, só para o vereador Antônio Carlos falou que está não necessidade. Eu, de fato, vereador, eu não sou gestor da água mineral, não tenho informações precisas sobre hoje a produtividade, o crescimento da água mineral nos últimos 4, 5, 6 anos, mas eu entendo que é uma autarquia que pertence ao nosso município e que falo para o senhor da minha avaliação. Eu vejo que a água mineral Poços de Caldas, ela precisa sim ser tratada com muito carinho, com muito cuidado, porque é uma forma também de estar divulgando, de estar levando o nome do nosso município para diversas regiões do nosso país. Só para encerrar, vereador. Então, eu entendo, assim, como Vossa Excelência falou, que não há uma preocupação nesse momento. Por que não deixar para o ano que vem? Eu entendo que uma empresa, né, no caso uma autarquia municipal, a sua gestão ali, a sua avaliação, cabe às pessoas que estão no seu dia a dia, que tem essa visão. Claro que o senhor tem uma outra visão, entende que poderia ter deixado para o ano que vem, de repente feito uma previsão orçamentária em relação a tudo isso, mas como chegou aqui nessa casa, nós votamos em primeira votação, na primeira discussão, essa questão. Eu entendo que se há uma boa vontade no sentido de melhorar a produtividade de uma autarquia que poderá gerar mais divisas para o município e também levar o nome do nosso município, eu vejo com bons olhos e voto com muita tranquilidade, porque se tiver alguma coisa errada, se acontecer alguma coisa errada, nós aqui temos o papel de fiscalizar, de cobrar, de exigir. Agora, se há por parte dos gestores essa preocupação de comprar um maquinário, claro que eu não tenho descrição de falar para o senhor que equipamentos são, que tipo de equipamentos, mas se há essa preocupação, e se o diretor do DEMAI manifesta que a preocupação é no sentido de melhorar a produtividade, a qualidade da produção dessa autarquia, eu entendo que é importante e poderá contribuir, sem dúvida alguma, para que se comece um ano aí com um aumento significativo na vazão de água, pelo que eu entendi por parte do diretor do Departamento Municipal de Água e Esgoto. Obrigado, senhor presidente. Em votação, processado legislativo 177. Aprovado por 12 votos a favor e 1 contra. Processado número 181 de 2013. Projeto de lei que autoriza a abertura de créditos suplementares a dotações orçamentárias. R$5.128.000. Autoria executivo. Parecer pela aprovação. Processado legislativo 181. Em discussão. Vereadora Regina Cioff. Oportunidade de pegar aqui o processado e realmente 3.200.000 para alta complexidade, internação hospitalar, recursos do Fundo Nacional de Saúde, recurso vinculado, BPA, média complexidade. A minha dúvida só ficou, porque eu vi aqui a justificativa da secretária, que é um valor bastante alto, né, importante, 3.200.000, se para pagar
ações já desenvolvidas, já que ocorreram, por exemplo, cirurgias e tudo mais, ou se utilizaria para alguma coisa nova, uma demanda reprimida, vamos dizer assim. Então, eu fiquei na dúvida também aqui, estou só levantando porque eu peguei processado para estudar e eu vi que ela não explicou muito bem. Novamente, então a gente vai deixar aqui, eu acho que é muito importante que as mensagens sejam enviadas de forma bem clara, né, para que a gente possa saber exatamente o que nós estamos votando. Então, se nós olharmos aqui, coloca-se outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, provavelmente deve ser Santa Casa e o Hospital Santa Lúcia, né? Será que aquelas dívidas que a Secretaria de Saúde dizem que tem, dizem que não tem, a gente, na verdade, não consegue saber muito bem? Se eu puder me responder. Só para esclarecer, vereadora Regina, inclusive esse valor de 3 milhões, alguma coisa que é referente à urgência e emergência, se não me falha a memória, são pagamentos de serviços que foram realizados. Inclusive, estava uma preocupação muito grande por parte dos hospitais em relação à liberação desses pagamentos. Então, estava se guardando, inclusive, essa suplementação para que se pudesse efetuar os pagamentos. Ah, tá. O recurso está preso porque não tem a suplementação. E serviços agora atuais. Entendi. Não, tudo bem. Virginia, o dinheiro está lá em conta, só que não pode usar porque a ficha não tem. E esse valor vai pagar contas que já estão vencidas e contas que vão vencer. Isso já é uma suplementação que eles estão pegando aquele dinheiro e colocando nas fichas para poder pagar esse mês o hospital, mês que vem, senão vai ficar toda vez pedindo suplementação. Muito importante isso, né, vereador Rogério, porque a gente sempre ouve, principalmente em Santa Casa, dizer que está com dificuldade, está devendo. Quem sabe agora a gente consegue resolver essa questão aí. Em votação, processado legislativo 181. Aprovado por 13 votos. Processados inscritos em primeira discussão. Processado número 26 de 2013. Projeto de lei que dispõe sobre a denominação, empragamento e numeração das vias públicas. Institui a obrigatoriedade da colocação de numeração predial e de caixa de correio em cada domicílio do município de Poços de Caldas e dá outras providências. Autoria, vereadora Regina Cioff. Parecer, aprovação do projeto de lei substitutivo número 19 de 2013 e emendas apresentadas pelo vereador Tiago Cavelanha. Processado legislativo 26 de 2013. Vamos pôr em votação as emendas primeiro, né? Vamos pôr as emendas em votação. Substitui o quê? Não, mas acho que a essência ficou. Está na tela aqui. Emenda supressiva ao parágrafo único do artigo 11. Parágrafo único. Observada a Lei 866 de 93 e suas modificações posterior, a Prefeitura poderá conceder à empresa de publicidade a permissão para colocar postes nas esquinas das ruas, contendo o nome do locador e texto publicitário. Autoria, Tiago Cavelani. Parecer aprovação. Suprimindo? Ah, tá. Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria que o vereador Tiago pudesse estar justificando. Vereador Tiago Cavelani. Senhor presidente, nobres colegas e nobre colega vereadora doutora Regina Cioff. Primeiro eu gostaria de esclarecer que todas as emendas propostas nesse seu projeto foram no intuito de contribuir, de ajudar, de melhorar, de dar um outro ponto de vista às ideias que o senhor tinha apresentado. Então, todas foram escritas com muito respeito. A ideia da supressão a esse parágrafo único é porque eu tenho uma concepção de que, se nós autorizarmos o nosso executivo a, entre aspas, leiloar postes publicitários nas esquinas das nossas ruas,
nós vamos transformar a nossa cidade no outdoor, num circo, porque uma poluição visual absurda. Basta nós aí nos atentarmos ao que foi feito com a cidade de São Paulo, quando o prefeito era o Kassab, que limpou aquela cidade. Basta nós vermos a qualidade de vida que nós temos no nosso município, graças à fiação subterrânea, que isso também não é da gestão do A, do B ou do C, isso aí é N gestões. Então você vê que são coisas que no teu cotidiano, às vezes você não observa aquele fato, mas te dá uma qualidade de vida muito grande. Agora eu acredito que esse parágrafo único, doutora Regina, vai na contramão desse pensamento, né? Vou até ler novamente para que não haja dúvida. Emenda supressiva ao parágrafo único do artigo 11º. Parágrafo único do artigo 11º. O que será suprimido? Óbvio. Observada a Lei 8666 e suas modificações posteriores, a Prefeitura poderá conceder à empresa de publicidade a permissão para colocar poste nas esquinas das ruas, contendo o nome do logradouro e texto publicitário. Outro dia eu não me lembro qual vereador que fez, foi o vereador Marcos Sansão, que ainda fez um comentário muito positivo sobre as placas que são colocadas no bairro ali do Jardim Europa, Nova Europa, Jardim Campo Alegre, que são placas bonitas, diferenciadas e limpas, mantém ali uma qualidade visual, uma estética visual daquele bairro, daquela região, não por ser um bairro elitizado, não, mas por manter uma linguagem leve. Eu imagino, doutora Regina, com todo respeito, que se nós permitirmos a publicidade nas placas públicas, nas esquinas do nosso município, nós vamos estar indo aí na contramão da visão urbanística que nós devemos ter com o Poços de Caldas hoje. Vereadora Regina Sioff. Eu só quero explicar a razão desse artigo aí. É no intuito, como quem arca com as placas é a Prefeitura. Seria no sentido de reduzir custos. Tá? E, obviamente, que toda lei vem uma regulamentação, não é isso? Então, o Executivo poderá, vereador Rogério, regulamentar. E, com isso, a ideia é que as coisas aconteçam. Que as coisas aconteçam. Porque o projeto de lei, muitas vezes você faz e ele não consegue prosperar. Muitas vezes por questões políticas, outras vezes por questões financeiras, com dificuldade. Então, a intenção, nesse caso, poderá, né, é no sentido de auxiliar que o Executivo possa, dentro de uma normativa, dentro de uma regulamentação que ele pode fazer, junto com as suas assessorias, auxiliar no custo destas placas, o que não é barato, porque muita coisa pode acontecer, caros colegas vereadores, de falar, olha, nós não temos como fazer porque nós não temos recurso. Então, dentro de um bom senso, de um equilíbrio, dentro de uma normativa, dentro de uma regulamentação bem feita, eu acho que poderia estar auxiliando que este processado, que se Deus quiser nós vamos aqui aprovar hoje, possa ser executado e que as pessoas que hoje estão isoladas, né, isoladas desse tipo de comunicação e de integração social, possam se beneficiar dessa lei. Então, o intuito, concordo plenamente que, se isso não houver uma regulamentação, obviamente que virará aí haverá uma poluição visual muito grande. Mas, se souberem fazer, assim como tudo, com bom senso, com equilíbrio, eu acho que vai auxiliar e muito para que o governo possa, com toda a dificuldade que vem tendo, possa ter, sim, um recurso para tornar essa lei execuível. É por isso que nós colocamos esse artigo. Em votação, a emenda supressiva ao parágrafo único do artigo 11. Então, vai votar? Não pode ser da emenda. Da emenda, votar a emenda. A emenda. A emenda dele, votamos. Isso, a favor, se for. Em votação. Eu voto.
Aprovado por 8 votos a favor. Ah, está faltando. Sanção não votou. Sanção. Aprovado por 9 votos a favor e 4 contras. Segunda emenda. Agora você vai ver a nossa não como fazer dinheiro. Você escuta. Emenda supressiva do inciso 1 do artigo 22. A caixa receptora de correspondência a que se refere o caput deste artigo será confeccionada em chapa galvanizada com pintura eletrostática e deve ter dimensões mínimas padronizadas próprias para cada tipo de imóvel residencial, unifamiliar e multifamiliar, comercial e institucional, fixada pelo órgão municipal competente junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 1. Altura 16 centímetros. 2. Comprimento 27 centímetros. Profundidade 36 centímetros. Orifício para introdução dos objetos 25 centímetros por 2 centímetros. Em discussão, a emenda. Vereador Tiago Cavelém. Senhor presidente, nobres colegas, mais uma vez, vereador doutora Regina, quero justificar a minha emenda no seguinte sentido. Nós estamos aí com essa emenda colocando uma restrição, inclusive arquitetônica, demarcando, já impondo que tamanho, que material, que formato que deve ter a caixinha de correio. Vereadora doutora Regina, muitas empresas trabalham na confecção, no fabrico dessas caixas. Então tem aquela que é comprida, tem aquela que é larga, tem aquela que tem um passarinho desenhado, tem aquela que tem a florzinha desenhada, tem aquela preta, que é branca, que é de ferro fundido, de chapa galvanizada, etc. E cada munícipe, cada proprietário tem a liberdade de escolher como colocar, ou qual colocar. Quando nós limitamos legalmente que tamanho que tem que ser essa caixa, nós estamos aí tirando, inclusive, produtos de linhas de algumas fundições, de algumas fábricas, de algumas empresas que vivem da venda desses vários modelos de caixa de correio. Nós todos aqui, obviamente, temos nossas casas e aposto que na casa de cada um de nós aqui vai ter uma caixa diferente uma da outra. Então eu concordo com a obrigatoriedade de se ter uma caixa de correio, mas não que ela tenha que ser do tamanho A, B ou C, do material A, B ou C. Se eu quiser colocar de plástico eu vou colocar, se eu quiser colocar de ferro fundido eu vou colocar, se eu quiser colocar de chapa galvanizada eu vou colocar. Não cabe dentro de uma lei municipal eu determinar como ser. Por favor, professora. Vereadora Maria José. É importante também destacar, porque acaba criando um monopólio desse modelo. Exatamente. Então, a fábricas, né, começa a ficar somente só isso, e nós vamos mexer com a concorrência que já existe, a concorrência de material de construção, que é uma indústria grande, né, diversa. E só para encerrar, Uma parte. eu vou só encerrar, posso só encerrar, por favor? Não lhe negando uma parte não, mas é só para encerrar, a senhora fica livre para falar. O que me preocupa também, nobres colegas, já encerrando, vereadora doutora Regina, é a fiscalização desse tipo de atitude. Como que você vai, doutor Rogério, como que o fiscal vai obrigar aquela pessoa que já está com a caixa de correio, que ela troque por uma que determina a lei? Então, qual é o fiscal que não está fiscalizando? A nossa fiscalização, ele não fiscaliza nem obras imensas, irregulares, que estão aí construindo debaixo do nariz de nós todos aí. Você acha que a fiscalização da Secretaria de Planejamento vai sair vistoriando caixinha de correio, pedindo para trocar o que já tem? Então, me perdoe, doutora Regina, mas eu acho que eu já justifiquei minha emenda expressiva. Obrigado. Vereadora Regina Sioff. Senhor presidente, ao contrário da outra emenda, eu acho que essa é justamente os projetos, os processados, quando passam pelas comissões, é para eles serem melhorados. É por isso que é importante. São mais vereadores, porque, afinal de contas, o projeto pode nascer de um vereador, mas a lei que vai ser aprovada vai ser dessa casa. A lei vai ser dessa legislatura.
Então, essa emenda aí, por exemplo, eu até vou concordar plenamente, vou votar a favor de supressão dessa emenda, porque é uma emenda realmente que pode até direcionar e uma série de coisas. Então, é por isso que é importante essas avaliações das comissões para estar auxiliando, pensando e nos ajudando. Então, a gente tem que ter essa humildade de aceitar essas proposituras. Ao contrário da outra que eu fiquei triste. Mas essa aí, inclusive, eu vou votar a favor. Fiquei porque eles vão falar comigo. Em votação, em votação a emenda número 2, emenda supressiva ao inciso 1 do artigo 22. Vai ser unânime. Aprovado por 13 votos a favor. Até dá. Terceira emenda, emenda supressiva ao artigo 24. Eu não lembro também. Emenda supressiva ao artigo 24. Artigo 24. Sempre que houver mudança de nome de logradouro público, nos termos expressos na lei orgânica do município, oficialmente reconhecido ou de numeração de imóvel de acordo com as normas estabelecidas nessa lei, o órgão municipal competente comunicará ao Registro Geral de Imóveis. Autoria Thiago Cavellani, parecer aprovação. Em discussão, emenda supressiva do artigo 24. Ele está tentando lembrar por quê. Você poderia explicar para a gente, por gentileza? Estou tentando lembrar, faz tempo que eu fiz. Está vendo que está segundo? Está certo. Lê de novo. Presidente. Vereador Thiago Cavellani. Lembrou? Senhor presidente, eu confesso que isso aí foi feito já há vários meses, essas emendas, e depois, quando foi colocado no projeto substitutivo, mudaram a numeração dos artigos, apesar que o conteúdo foi preservado. Então, eu estou pelejando aqui para me recordar o motivo dessa emenda. Sempre que houver mudança de nome de logrador. Vou ler alto para que todos possam tentar acompanhar meu raciocínio. Sempre que houver mudança de nome de logradouro público, nos termos expressos na lei orgânica do município, oficialmente reconhecido ou de numeração de imóvel de acordo com as normas estabelecidas nessa lei, o órgão municipal competente comunicará ao Registro Geral de Imóveis. Presidente, eu confesso que não me lembro qual foi o motivo que me levou a escrita dessa emenda, porque isso fazia parte de um conteúdo, e como o projeto foi alterado por um substitutivo, agora eu me perdi no raciocínio dessa emenda no artigo 24. Eu vou até, enquanto a doutora Regina se manifesta, eu vou até ali com a Cristina ver se as minhas anotações estão ali junto ao processado, para ver se eu me recordo. Regina, vereadora Regina. Não, eu preferia, senhor presidente, que ele justificasse para que eu possa fazer a contraposição, né? Porque a emenda no sentido de informações, para que as coisas funcionem, para que as coisas sejam informadas. Teve mudança? Tem obrigação de avisar. Eu acho que é uma regulamentação dentro do projeto de lei. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos para a gente poder... Viu? Eu quero só justificar essa emenda, gente, porque assim, o que eu estou pedindo aí é que haja uma comunicação, que seja obrigatória, porque se ficar solto, não vão comunicar. É por isso. Agora eu não sei. Eu vou retirar, não lembro. Vereador Thiago Cavellani. Vai retirar? Senhor presidente, eu peço a retirada dessa emenda, porque como eu não fui feliz na explicação, na defesa, e como confessei aqui que não me lembrei dos fundamentos que me levaram a esse escrito, fui ali e não houve essa recordação, na dúvida, é preferível nós deixarmos. Vai ter segunda votação.
Eu vou dar a estudada novamente, vou voltar a estudar. Se eu me recordar do motivo, eu apresento de novo, doutora Regina. Eu vou retirar a emenda. Na dúvida, vamos deixar como a senhora escreveu no original. Eu acho que é mais prudente. Né? Caso eu me recobre dos motivos que me levaram a essa escrita, eu apresento novamente. Mas na dúvida, senhor presidente, para que não prejudique, sem fundamentação correta e justa, o processado escrito pela nova vereadora, eu peço a retirada dessa emenda para um possível estudo. Obrigado, senhor presidente. Emenda retirada pelo autor. Agora vamos votar o processado legislativo como um todo. Processado legislativo 26 de 2013. Em discussão. Vereadora Regina. Senhor presidente, caros vereadores, vereadora, eu queria, nós não votamos, mas eu acredito que vai ser aprovado. Eu queria fazer um agradecimento às comissões pela melhoria do processado e podem ter certeza que nós, se aprovarmos em segunda discussão e for sancionada, eu acho que nós estamos fazendo um ato de responsabilidade com a população em relação a essa comunicação através dos Correios. Empresas, o IPTU, por exemplo, para ser enviado os carnês, que tem dificuldades, que eu sei, todos os senhores também sabem, empresas que estão situadas em bairros novos, que têm dificuldade para operacionalizar as suas ações. Então, eu acredito que é um processado que, se Deus quiser, vai ser transformado em lei de altíssima relevância para Poços de Caldas. Então, eu quero agradecer e não poderia ser injusta aqui de citar que quem começou com esse processado aqui dentro, na legislatura passada, foi o ex-vereador Valdemar Lemes Filho. O ex-vereador Valdemar Lemes Filho, ele começou a tramitar esse processado, e eu não sei por que razão ele arquivou. E todos nós recebemos reclamação em relação a essa questão de correspondências. E o vereador Rogério ali, que deve trabalhar bem com essa questão também ai, meu Deus, sumiu. De imobiliária, né, sabe dessa dificuldade. Então, eu quero agradecer e deixar esse voto de louvor, por questão de justiça, ao ex-vereador Valdemar Lemes Filho. E agradecer imensamente o auxílio de todos, para que esse processado pudesse hoje estar aqui em primeira votação. Tá? Muito obrigada. Em votação, o processado 26 de 2013. O Joaquim está ausente. Joaquim. Aprovado por 12 votos a favor, a segunda discussão. Quarto, processado número 180 de 2013, projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação de Diabéticos de Poços de Caldas. Autoria, vários vereadores. Parecer pela aprovação. Processado legislativo 180 de 2013, autoria de vários vereadores, né? E com parecer para aprovação. Em discussão, vereadora Regina. Maria Senhora. Eu gostaria de parabenizar aos vereadores, eu não sei quais são os vereadores, se pudesse até... Todos nós? Todos. Eu assinei, acho que não sei, Não me lembro. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é um processado que declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos. Eu acho que isso é muito importante para essa associação, né, que poderá ter convênios com a Prefeitura, porque realmente tem uma dificuldade muito grande para dar atendimento aos diabéticos aqui em Poços de Caldas. Então, eu não me lembro se eu assinei, se eu fui convidada a assinar, mas independente disso, de quem assinou ou deixou de assinar, o importante é que nós estamos fazendo algo de extrema relevância e de responsabilidade social com os diabéticos aqui em Poços de Caldas. Todos os vereadores assinaram aqui. Foi uma coisa em conjunto de uma reunião que nós tivemos aqui, aí foi acordado de todos fazer. Em votação, processado legislativo 180 de 2013.
Muito bom, muito bom. Aprovado por 13 votos a favor. A segunda discussão. Quinto, processado número 185 de 2013. Projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação São Francisco de Assis. Autoria, vereador Rogério Carrillo. Parecer pela aprovação. Processado legislativo 185 de 2013. Em discussão. Vereador Rogério Carrillo. Senhor presidente, nobres colegas, até porque aqui numa conversa informal aqui com a vereadora Marzela me perguntou, né, qual que é a Associação São Francisco, só para o pessoal se situar. Perto lá do Santuário da Mãe Rainha, existia antigamente aquele espaço onde funcionava a Toca de Assis. E a Associação São Francisco, hoje ela tem um trabalho, que é a comunidade terapêutica, na tentativa também de recuperação de pessoas dependentes químicos, né? E eles estão realmente nessa necessidade do título de utilidade pública, até porque eles estão qualificando a comunidade terapêutica junto ao Estado de Minas Gerais e também no governo federal, para que eles possam ter recursos e outro tipo de ajuda, porque toda essa previsão das comunidades terapêuticas estão estabelecidas, tanto no governo federal como no governo do Estado. Então, nada mais justo, né, porque um pessoal que está... A gente tem visto nas audiências essa tristeza que é a dependência química, né? E aí você tem pessoas determinadas a ajudar pessoas. A comunidade hoje vai, quando tiver tudo funcionando certinho, vai conseguir já atender 17 pessoas, que eu acho que é um número relevante. Vereadora Regina Cioff. Eu gostaria de, primeiramente, parabenizar o Rogério e fazer uma pergunta. Essa associação é a mesma aqui da Marechal? Que tem uma instituição aqui na Marechal Deodoro? Não, ali era o Abrigo São Francisco, né? Que é aquela casa de passagem, um albergue, né? Essa não. Essa mas não é do mesmo grupo? O pessoal, eles têm essa atividade, mas lá está qualificado diferentemente quanto ao abrigo, ao albergue. Tá, parabéns, Rogério. Vereador Paulo Eustáquio. Eu gostaria de saber do ex-vereador do Rogério Carrillo, qual o nome do presidente dessa casa de passagem, por favor? Você tem conhecimento? Da casa de passagem? O responsável, aliás, pelo abrigo aqui. Projeto de lei da utilidade da Associação São Francisco de Assis. A associação é Maria de Lourdes São Julião. A responsável pelo... Muito obrigado. Em votação, processado legislativo 185/2013. Aprovado por 13 votos, a segunda discussão. Agora, nada mais consta. As explicações pessoais. Primeiro vereador, Rogério, vem cá, você é o primeiro. Antônio Carlos, vai? Acho que daí primeiro. Ah, não sei. Acho que eu. Sou eu primeiro? Senhor presidente, nobres colegas, parabenizar o deputado Geraldo Tadeu por esse trabalho de conseguir trazer esse dinheiro para o município. Foi um dos trabalhos dele, do PSD, esses 74 milhões, tem o aeroporto também, que tem um dinheiro, o governo... Eu acho que, quem sabe, com a vinda do centro de convenções, termas, tal, acho que nós vamos estar muito bem equipados aqui em Poços de Caldas. Espero que Poços de Caldas deslanche na sua maior indústria, que é o turismo. Nós tivemos uma audiência pública aqui, que foi muito interessante. Eu acho que nós temos que trabalhar. Regina, sobre o salário de médico, eu tenho uma visão assim, eu acho que
É exagerado o que alguns médicos estão ganhando, realmente a gente que trabalha lá não ganha isso e distorce. Eles entraram com uma ação, acharam uma brecha na justiça e ganharam. O que eu acho que foi o erro lá atrás não foi restringir as horas de trabalho dele, ampliar as horas de trabalho. Então, hoje eu ganho R$ 43,70 a hora. Esses médicos estão ganhando em torno de R$ 140 a R$ 180 a hora. Em vez de restringir na época a quantidade de horas trabalhadas, não deixaram ampliar. E aí você não pode diminuir o ganho da pessoa. Eles vão entrar com outra ação porque você está restringindo o ganho. Então, na época que eles entraram com a ação, tinha que ter restringido a quantidade de carga horária deles. Ó, você só pode trabalhar 100 horas. Não, tem médico fazendo 400 horas. 400 horas a 180 vai ganhar R$70 mil. Entendeu? Então, aí é um erro que vem lá de trás que devia ter sido restringida a quantidade de horas para fazer. Então, esse é o grande problema. Sanção, PSF Marco Divisório. Isso é uma novela que eu estou desde 1998 brigando por isso. Já trabalhei lá, eu atendia todo mundo que vinha de São Roque, de tudo ali, atendia todo mundo, e era uma briga comigo, porque eu não podia atender. Eu falei, eu vou atender, porque eu não quero saber onde o cara mora. Porque ali tem uma rua, quem é do lado de cada rua pode ser atendido, quem é do lado de lá da rua não pode ser atendido. Então, a família mora do lado de cá, o pai e a mãe, e os filhos moram do outro lado, porque casaram e tal. Você não pode atender. Aí você vai ficar brigando com um paciente que não pode atender. Isso é uma coisa realmente lastimada. Na outra legislatura, no primeiro mês, eu marquei uma reunião com o prefeito de Águas da Prata e com o nosso prefeito. Fiquei envergonhado da reunião, porque os dois não tomaram atitude nenhuma, não fizeram nada, levei a população, todo mundo lá. A solução, quando eu estava trabalhando lá, era ampliar o posto de saúde. Fiz um projeto, um engenheiro amigo meu foi lá, fez um projeto, tem o projeto até hoje pronto, ampliação do posto de saúde, onde nós teríamos um médico de Água da Prata atendendo um dia, outro dia atendendo um de Poços de Caldas. Nós teríamos médico todo dia, porque lá não vai médico todo dia, ia 2 vezes por semana de Poços de Caldas e 3 vezes por semana no de Águas da Prata. Então, se você pusesse no mesmo posto, ia ter médico todos os dias. Então, isso não entende, porque a lei não permite, porque vai gastar dinheiro no município do outro, que não sei o que lá. Gente, a população não quer saber disso. Ela não está morando lá porque ela escolheu morar no estado de São Paulo ou não. Ela põe um título aqui no estado de Minas, e tem muita gente que mora no estado de Minas e vota no estado de São Paulo. Entendeu? Então, isso aí é opção de voto do cara. A lei não obriga ele a votar no município dele. Nós tivemos candidatas a vereadoras em Poços de Caldas que moravam no estado de São Paulo. Mas o título dela era aqui, e ela tinha o endereço do pai dela. Ela põe o endereço do pai dela, e o pai dela morava no estado de Minas. Então, essas coisas, assim, lá é difícil, lá é complicada. A população merece mais atenção. Eu acho que falta entendimento entre os dois municípios, uma coisa fácil de resolver. Eu acho que no Brasil, isso eu já falei com o deputado Geraldo Tadeu, nós precisávamos ter uma legislação de fronteira. O país tem muita fronteira, cidades fronteiriças. E você não pode passar uma lei que é uma cidade que está no centro do estado, numa fronteira. Porque você tem, só para vocês terem ideia, se você mandar um pacote pelo correio para o Marco Divisório no estado de São Paulo, o preço é um absurdo, porque ele vai daqui, vai para o estado de São Paulo e depois volta para o Marco Divisório. Então, essas fronteiras têm que ser trabalhadas diferente. Água. Quem que põe água lá? A Sabesp põe água na metade e a outra metade. Como que fica? Então, tem que ser trabalhado melhor essas fronteiras. Eu acho que é uma coisa que depende do governo federal. Não depende de a gente ficar discutindo aqui, a gente tem que trabalhar, mandar fazer isso. A semana passada, os colegas comentaram de medicação na policlínica, tudo, e realmente eu acho que vocês têm razão. Eu acho que é difícil nós médicos trabalhar lá sem ter um Buscopan. O paciente com uma cólica renal não tem um Buscopan para fazer, não tem um antibiótico para fazer. E fui correr atrás para poder ver o que estava acontecendo. E aí a gente vê que muitos medicamentos que estão faltando, eles estão aguardando formalização do contrato, pedidos com fornecedor, aguardando formalização de contrato, pedidos com fornecedor, aguardando contrato, pedidos com fornecedor, aguardando contrato, aguardando entrega pelo fornecedor, aguardando contrato, aguardando formalização de contrato.
Isso aí me remete a 1985, em Guarulhos. Eu era diretor de um pronto-socorro lá, e nós não tínhamos dipirona para fazer a medicação em criança, um surto de febre, e não tinha dipirona. Fui no departamento de compras fazer, por quê? Os caras estavam licitando a dipirona junto com pá de coveiro, vassoura de lixeiro. O cara que está fazendo compra não sabe o que é isso. Falei, gente, então, isso aqui são as coisas que a gente vê que impactam um pouquinho o executivo, o legislativo também, porque tem que seguir a norma, aí faz o pedido, o cara tem 30 dias para entregar, com 30 dias ele manda uma cartinha, não foi possível entregar, peço a prorrogação mais 15 dias, ele tem o direito. Então, essas coisas é difícil, e aí falta a medicação, a única medicação que você precisa, que é o Buscopan, que você não tem substituto, falta naquele dia, e aí vem as coisas. Então, isso acontecia para trás, vai acontecer para frente, porque a licitação são lentas. E aí tem gente que entra com recurso para deixar inelegível a concorrência. Aí falta medicação. Eu acho que isso aqui, quando a gente vai falar de medicação, tudo, a gente tinha que trabalhar um pouco melhor. A 866 tinha que ter uma coisa, são medicamentos de urgência, tinha que ser comprados diferente. Eu acho que isso tinha que ser. E também tem um erro de previsão de consumo. Também aí eu concordo que tem algumas coisas assim que já vem há muitos anos. Se você tem uma previsão de 1000 ampolas por mês, você não vai comprar 1000. Senão daqui a um mês você tem que comprar de novo. Então você tem que comprar pelo menos 12.000, que vai dar para 12 meses. Caso gaste um mês mais ou outro, você tem como suplementar isso. Então eu acho que falta também, e já vem faltando há muito tempo, nós já falamos isso, a Regina e eu já falamos muito isso, a gerência, o gerenciamento da saúde, de consumo. O que precisa de consumo? Às vezes pode ser que tenha medicamento que a gente usa pouco, tem muito lá, e aquele que mais precisa não tem. Então, essa falta de medicamento realmente é preocupante. Tive ontem conversando com o prefeito sobre isso, ele já ligou para a farmácia para ver onde está o problema, se o problema está na distribuição, se o problema está na compra, onde está. Hoje ele me mandou uma relação dizendo o que está acontecendo. E a gente vê que o maior problema está sendo nos fornecedores. De repente os fornecedores ganham e não tem material para entregar. Então a gente tem que ver isso. Muito obrigado. Palavra para o Antônio Carlos. Muito obrigado, senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, pessoas que nos acompanham aí pelas redes, pela internet. Hoje nós retiramos aqui um pedido de informações a respeito do terminal turístico onde futuramente vai funcionar a delegacia de trânsito. A vereadora Regina Cioff, no comecinho de agosto, apresentou o mesmo requerimento e recentemente recebemos algumas reclamações, porque a vistoria já foi para aquele local, mas a delegacia de trânsito continua lá na Remígio Prézia. Aí estivemos lá e, infelizmente, uma situação de completo abandono, equipamentos usados, lixo, roupas, enfim, mato, num terminal que até então era um terminal turístico. E agora vai funcionar como delegacia de trânsito, mas eu acho que, funcionando ou não, o terminal deveria estar sendo mais bem cuidado. Eu queria também dizer que recebi aqui uma resposta da dona Gina Beatriz Rende, que é a secretária de Planejamento, a respeito do complexo Santa Cruz, que, segundo consta, parece que ia cair em agosto. Agosto passou e o complexo está lá firme de pé até hoje. E várias secretarias iriam para a rua Piauí, mas acabaram não indo. E aqui, na resposta, a secretária não informa para onde irão algumas secretarias e órgãos que funcionam no Complexo Santa Cruz. Eu queria também comentar rapidamente aqui a fala
do tenente-coronel Giovanni, na audiência pública, quando ele bateu firme na imprensa de Poços de Caldas, da qual eu me orgulho de fazer parte há muitos anos, e nas autoridades como um todo, né? Falando que a maior cidade do sul de Minas até hoje não tem radar, não é isso? Radares, né? Agora eu pergunto, né? Será que um assaltante, um bandido em fuga vai respeitar limite de velocidade? Ah, vai. Capaz de ele voar mais ainda, né? Então, eu sempre tive e tenho pela Polícia Militar o mais profundo respeito. Mas com toda a vênia, não posso concordar com as afirmativas do tenente-coronel Giovanni, porque essa casa, ao longo dos anos, sempre se mostrou receptiva aos projetos da Polícia Militar, seja em qualquer época, né, de administrações passadas e atualmente também. Se não fosse colaboração da Prefeitura, Paulo Eustáquio, que já está na Polícia Militar, já foi para a reserva, sabe que o trabalho seria comprometido. Mas eu quero fazer aqui, vereador Tiago Cavelanha, um apelo da tribuna dessa casa em nome da região sul, onde todos nós temos grandes amigos, pessoas queridas, uns mais votados, outros menos, né? Mas isso não importa. A região sul, como outras regiões, né, é muito cara para todos nós. Hoje, ainda conversando aqui rapidamente com o senhor José Luiz, estava me relatando que ele, morador lá há muitos anos, nunca viu falar nos últimos tempos em falta de água no conjunto habitacional, que está ocorrendo agora. E as explicações são frágeis, fracas, né? O DEMAI não se comunica com a população. Então, a população do conjunto habitacional está pedindo socorro em relação à falta de água, que é para eles uma grande novidade. Assim como eu quero falar também hoje, que amanhã haverá uma reunião importante. Quando a gente vê aqui, vereadora Maria José, o grupo, parece que é de pagode, mania de preto e branco, nada contra, muito pelo contrário, contratado aí por quase 20 mil reais, né, para encantar e cantar nas nossas praças. Já tem o Lira, tem bandas e tudo mais. Eu acho que a destinação do dinheiro tinha que ser para outras coisas mais importantes. A creche Casa do Caminho corre o risco de fechar. E é algo que preocupa, porque eu acho que esse tipo de notícia a gente não poderia nem estar comentando aqui. Nós estamos vendo aí, todos nós falamos aqui, juventude, crianças, às vezes precisando de um abrigo, de um lar, e a Casa do Caminho correndo o risco de fechar. Tem convênio com a Prefeitura, mas os valores transferidos mensalmente são insuficientes. Porque eu acredito o seguinte, nós estamos num momento de inflação no nosso país, que só não vê quem não quer. Então, valores estimados, talvez no começo do ano, não são hoje suficientes para a manutenção de uma entidade que atende mais de 100 crianças. As despesas aumentam e eles não estão dando conta. E me parece que nessa reunião amanhã estará presente o doutor Heloísio, a secretária de Educação, Maria Cláudia Preza Machado, e eu daqui dessa tribuna faço um apelo em nome da Casa do Caminho, que a gente viu nascer, viu crescer, divulgando eventos, rifas, venda de panetones e outras atividades mais. Porém, corre o sério risco de fechar. No ano passado, eu me lembro que nós estivemos aqui na tribuna pedindo que estava atrasando o repasse da Prefeitura para a Casa do Caminho. Agora não, agora o risco é de fechamento. Então eu acho que a população da região sul não merece. Não merece falta de água, não merece fechamento da Casa do Caminho. Região sul merece tratamento digno. Agora, com relação à saúde, doutor Rogério, eu até tenho, pela secretária Aparecida Pimenta, assim, não é carinho não, mas às vezes que eu estive em contato com ela, até fui
muito bem, foi uma receptividade, fui bem tratado e tal, mas a secretária de Saúde precisava mostrar mais a que veio. Na audiência pública aqui de saúde, ela não compareceu, nenhum dia, foram 3 dias, e nós estivemos aqui, e ela não compareceu, e todo dia tem problema de reclamação da saúde, médico que não estaria recebendo, enquanto uns recebem fortunas estratosféricas, tem médico que parece que não está recebendo, não assina laudo para as pessoas, né? Eu faço até um apelo aqui ao nobre vereador Joaquim, que é bem ligado também à saúde, para ver o que está acontecendo, ao líder do prefeito. Hoje eu cansei de receber reclamações também, via TV, nesse sentido. Falta de medicamentos, situação, exames que não são realizados, isso já vem vindo. Então, eu acho que a secretária tem que mostrar que veio. Trouxe gente de fora, equipe de fora, cargos de confiança de fora, e a coisa parece que não está andando. Né? Todo dia tem uma reclamação da policlínica, ainda na sexta-feira estávamos aqui, teve uma pessoa que ligou, o médico estava lá, não atende, não tem medicamento, é uma situação, a nossa população tem sim muitas coisas acontecendo, exames, consultas, mas tem muita gente, doutora Aparecida Pimenta, sofrendo por má gestão na Secretaria de Saúde. Muito obrigado, presidente. Vereador Pastor Valdir Sementilli. Senhor presidente, senhores secretários, vereadores, vereadoras, público presente, os que estão vendo pela internet, um dos assuntos, né, que me traz aqui também, como o Antônio Carlos citou ali a Zona Sul, e eu tenho recebido várias reclamações dos shows que tem no Tatersal. Quer dizer, quando os moradores aqui, né, ali onde eram os shows, reclamaram, fizeram abaixo-assinado, que era ali perto do Ronaldão, tiraram dali, foi para a Zona Sul. Só que os moradores de lá estão reclamando, porque quando tem o show eles não conseguem dormir, que o barulho é enorme, né? E vai até 5 horas da manhã o show, e eles não conseguem dormir. Então, na verdade, assim, reclamam num lugar, vai para o outro. Então, acho que um negócio de show assim, eu acho que teria que ir para um lugar onde não tem morador. Achar um lugar aí, eu acho que o município tem vários lugares, e deveria um lugar, porque na verdade esses shows eles têm atrapalhado ali o sono, o sossego, né? E nós temos leis que realmente de silêncio, só que para esses shows não funciona, porque o show ele é ouvido a distância muito grande e realmente tira o sossego de pessoas que não tem nada a ver com o show, né? Então é muito importante ressaltar isso, que eles estão reclamando, eles têm razão, né? Para isso, eles não vão no show. Se eles quisessem ouvir o show, participar do show, eles comprariam o ingresso e estaria lá. Mas eles estão na casa deles, no sossego deles, e eles estão reclamando, né? E isso é importante a gente ressaltar aqui. Uma outra coisa importante que a gente precisa estar ressaltando, eu acho que é muito importante, né, a aprovação de utilidade pública de mais uma casa que recupera pessoas, mas eu quero dizer que isso não é o suficiente, porque a casa de resgate Emanuel, ela tem utilidade pública aprovado por esta casa. No entanto, a gente não consegue convênio com o município. A sede da casa de resgate é aqui em Poços de Caldas. A maior parte dos internos é do município de Poços de Caldas. No entanto, a gente não consegue, e todos os requisitos que pediram, nós contratamos psicólogo, psiquiatra, tem todo o corpo lá preparado, né, vários, já até da gestão passada também, chegou e lá na casa, viu, e tem um projeto, né, da Aliança pela Vida,
em que o governo, né, pode estar injetando um valor em torno de R$ 900 por interno, e que o pessoal desse projeto do estadual, doutor Rogério, já foi lá na casa, aprovou a casa. Quer dizer que então não tem nada que desabone. A única coisa que precisa é uma assinatura do município aceitando esse projeto. Falar que não tem despesa para o município, não é bem assim, porque tem uma contrapartida do município. Mas, no entanto, depende, né, a maior parte é do governo estadual nesse projeto Aliança pela Vida. E também nós estamos impactados, sem poder receber mais pessoas, porque nem o prefeito de Poços, nem o de Bandeira, porque a casa fica no município de Bandeira por causa do sítio, mas a sede da Casa de Resgate é em Poços de Caldas. No entanto, senão não poderia nem ter sido utilidade pública aqui do município. Então é importante ressaltar isso, que não é só ser utilidade pública, ela precisa realmente receber por isso. Uma vez que a gente presta serviço para a maior parte das pessoas de Poços de Caldas. Inclusive, fica aqui o convite para que todos os vereadores pudessem ir lá conhecer a Casa de Resgate Emanuel. Aqueles que, eu acho que aqui talvez ninguém conheça ainda, mas é só a gente agendar, ir lá, conhecer o local e ver o que realmente nós podemos fazer para que tenha esse convênio, para que tenha essa ajuda, e principalmente um apelo. Nós já fizemos um apelo que foi feito para todos os prefeitos da Redondeza para que assinasse esse projeto Aliança pela Vida. Mas até agora não tivemos sucesso. Lembrar também que quinta-feira tem a homenagem do Compass. Então, todos os vereadores, né, gostaria que tivesse presente nessa cerimônia, uma vez que o próprio Compass também vai fazer uma homenagem a todos os vereadores. Então, seria importante que os vereadores estivessem presentes. Outra coisa que eu gostaria de estar passando, senhor presidente, que eu fiz um pedido de informação sobre o depósito de material reciclável ali na rua Albertino Gomes da Silva, no loteamento São Sebastião. Os moradores sensibilizados, eles nos procuraram, nós fomos até lá, tiramos foto, inclusive, tem nascente de água, mas a resposta que nós recebemos dizendo que não tem problema nenhum, né, porque a construção se encontra na rua Albertino Gomes, após algumas intervenções, inclusive na área de preservação permanente, e o Departamento do Meio Ambiente foi ao local juntamente com o funcionário da Secretaria de Serviços Públicos, Paulo, e avaliaram a área. Foi acordado que poderia construir no local o galpão destinado a depósito de material reciclado, mas com condições de recuperação da área de preservação permanente e a horta que é instalada na mesma área. Ficasse a 15 metros do córrego, parte degradada fosse recuperada. Não houve consulta do IGAM, pois não terá intervenção no córrego e na nascente, pelo contrário, a área será recuperada. Então, mas existe a nascente lá, nós vimos as nascentes, então eu fico preocupado também. Mas está dizendo aqui que foi feita a inspeção e que não tem problema nenhum. Só quero dizer que essa resposta será, presidente, encaminhada aos moradores ali daquela região, porque foi eles, não é um pedido do vereador, eu fui apenas o porta-voz, então a resposta que veio, todas elas que têm vindo, né, que são poucas que têm vindo, mas as que têm vindo eu tenho encaminhado às pessoas que têm me procurado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, pastor Valdir Santilli. Maria José Scacciotti. Senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores, vereadoras, senhores presentes. Primeiro, realmente, também queremos aí congratular-nos com a verba dos quase 74 milhões que Poços de Caldas merece mesmo, e que venha muito dinheiro
do nosso governo federal, porque nós precisamos, ainda mais agora, uma cidade onde nós estamos com o governo do PT, com o governo federal. E é uma coisa que nós temos de agradecer. Então, a partir de julho do ano que vem, nós vamos ver aí as mudanças no que foi acordado para esse PAC, né, que é a questão da ligação de norte-sul, leste-oeste, e fico muito contente, sim, aqui não há zombaria nenhuma, não. Nem estou cobrando o governo federal, como muitas vezes somos cobrados pelo governo estadual. Estou contente porque Poços de Caldas está recebendo o respeito que ela merece, e não participando de qualquer sorteio, mas recebendo sim, porque tem projetos para que ela possa ter esse dinheiro em mãos e crescer, né, em qualidade, em desenvolvimento econômico, em tudo. Também ficamos muito contentes agora que nós recebemos pelo governo federal, nós estamos recebendo pelo projeto que o governo estadual, que é o projeto Sou pela Vida, Dirige Sem Bebida. A nossa Polícia Militar vai receber mais uma base comunitária, mais 2 motos, mais um notebook. Para vocês terem ideia, agora foram 266 veículos que foram doados para todo o estado, pode parecer pouco, mas em agosto foram 431 e até 2014 são 830 veículos também a mais. Então, se nós fizermos as contas aí, praticamente todos os nossos municípios de Minas Gerais vão poder receber algum equipamento para segurança do governo do estado de Minas. O vereador Antônio Carlos falou que o pessoal do conjunto estava reclamando de água, e nós recebemos aqui bem até, né? Olha, eu fico indignada, se você atrasa, corta, mas é do Parque das Nações, e a pessoa fala assim, olha, chega tarde, gostaria de tomar banho, e aí dizem que passou um caminhão avisando aqui na rua, ninguém viu. Brincadeira, né? E ficamos de novo na esperança de ter água. É uma época agora muito complicada, nós esperávamos chuvas mais torrenciais, então Poços de Caldas agora vai ter de ter um outro gerenciamento mesmo para fornecimento de todos os bairros, inclusive da periferia de Poços de Caldas, né? Recebi aqui também por parte do pessoal que esteve aqui, eu não pude estar, infelizmente, da audiência do turismo, acho que todos nós recebemos, não é? O que é que eles esperam e o que eles pretendem para essa Poços de Caldas, e deixando uma palavra final que eu achei muito importante. Nós reconhecemos Poços de Caldas como turística. A gente não discute mais se Poços de Caldas é comercial, industrial, é turística, ela é tudo. Desde que respeitado, né? Não venha fábrica que venha poluir demais, que não abra-se coisas que estraguem a qualidade de vida. O turismo convive muito bem. E o pessoal do turismo gera uma renda muito grande, e eu fiquei bastante satisfeito de receber e ler essa solicitação aqui, aonde inclusive encontro, e já repassamos novamente, está no projeto executivo, nosso centro de convenções, de novo o dinheiro que vem uma parte do governo federal, a outra é do governo estadual, para o aeroporto, que é um dos questionamentos dele aqui, não é? Também está em projeto executivo nosso presídio, que é um outro questionamento grande. Tivemos agora com o doutor Mosconi, presente esses dias lá no Corpo de Bombeiros, também fazendo a entrega de uma base móvel de atendimento, né? Nós estamos, Jonei, Sansão, Antônio Carlos, e nós estávamos lá e conversamos, o pastor, e estávamos lá e tivemos a oportunidade de conversar com o deputado Mosconi, e ele falou assim, olha, nós temos de nos alegrar mesmo com esse dinheiro, porque em 2008, o então presidente Lula, assim, para mim e para o deputado Geraldo Tadeu, nos prometeu que ia mandar o dinheiro para o parque em 2008, para o curso da Avenida João Pinheiro, do Rio da João Pinheiro, e a questão do aterro sanitário. E nós nunca conseguimos, mas agora veio não para isso, mas veio. Então, fica também aqui as congratulações do nosso deputado estadual, que ficou bastante satisfeito mesmo, muito satisfeito. E quero deixar um convite aqui. Eu acho que todos nós votamos e muitos de nós já esquecemos. Poços de Caldas é a primeira cidade do comércio justo do Hemisfério Sul.
por meio do café produzido aqui pela Sodantas, né? Que ali o nosso Cogo Dantas, me perdoe o português aí, mas é como nós falamos, ali o pessoal do João Piva conseguiu por meio do Express Café. Então, nos supermercados hoje nós já podemos comprar café com o símbolo do Fairtrade, que significa que aquilo ali é produzido por pequenos produtores, não há trabalho escravo, não há química, não há uma série de coisas. E é dia nacional, aliás, é dia municipal do comércio justo, nós votamos aqui, senhoras e senhores. E fica meu convite aqui, hoje está tendo, já começou ontem, parece que um café lá na fazenda, lá do Sítio das Colinas, né? Oi? Nos Consolines, obrigada, é verdade. No Sítio Consolini, isto, e depois agora, amanhã, então, fica o convite, o dia todo amanhã, aqui no Palace Hotel, vão estar diversos cursos, vão estar diversas pessoas que são produtores de comércio justo, ou fair trade, como o pessoal gosta de falar, né? Aqui apresentando para nós. Então fica o convite, porque nós não podemos deixar de comemorar isso, porque nós somos essa primeira cidade de comércio justo de todo o hemisfério sul, e nós não podemos perder esse título, porque esse título significa uma certificação nacional e internacional para quem não acompanhou todo o projeto. Então, amanhã, todos ali, se os que puderem, dê uma passada pelo Palace Hotel, não é? Que vão estar ali em exposição diversos produtores. Muito obrigada. Obrigado, vereador Maria José. Vereador Marcos Tadeu Moraes Sala Sansão. O senhor tem 7 minutos para falar tudo. O nome inteiro? Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, ao público presente, secretários da prefeitura. Quero dizer hoje, senhor presidente, parabenizar todos os companheiros aqui da Câmara, todos os vereadores, porque foi uma sessão, após a sessão turbulenta do dia 22, foi uma sessão muito calma, muito tranquila. Os trabalhos transcorreram dentro de uma calmaria muito grande, teve os embates, mas mesmo assim foi um trabalho muito tranquilo, muito harmônico aqui, como eu nunca tinha visto nesses 10 meses de Câmara que eu tenho. Eu nunca tinha visto um trabalho de Câmara assim tão tranquilo como foi o de hoje. Então, parabéns a todos os vereadores. Quero parabenizar o meu amigo vereador Jonei. Nós tivemos, eu, o pastor Valdir e o Joaquim, no asilo Vinhas do Senhor, a semana passada, onde ele fez a inauguração de um elevador, dando acessibilidade a todas as pessoas que moram naquele asilo. E foi um trabalho belíssimo, Jonei, parabéns. E parabéns a todos os seus parceiros, a Alcoa, que foi uma grande parceira lá com você. Parabéns a todos os parceiros e a todo o trabalho realizado. Quero dar os parabéns também ao governo federal por esses 74 milhões liberados para Poços de Caldas. Não só ao governo, como a todos que foram, os que fizeram parte ali nessa liberação desse recurso. É um recurso muito importante para Poços de Caldas, visto que Poços de Caldas no passado era uma cidade rica, foi sempre considerada uma cidade rica e sempre bem vista, né, no estado, no Brasil inteiro, como uma cidade rica, mas com o passar do tempo ela foi crescendo e o bolo foi sendo dividido cada vez mais. Então, hoje nós precisamos de recursos, precisamos de bastante recursos de fora. E foi toda essa equipe conseguiu buscar esses 74 milhões, que são muito bem-vindos. Damos graças a esse recurso vindo, tem com os outros recursos vindo também, Termas, Palace, Distrito Industrial, Hospital, Rodovia Poços Palmeiral, Centro de Convenções. Poços vai conseguir levantar um montante muito grande para melhorar a cidade. Não importa de onde venha o recurso,
O que importa é que venha o recurso. É isso que a gente torce. Não torcemos ao contrário. Torcemos é que cada vez mais consiga mais recurso, deixe de usar recurso próprio e faça uma cidade melhor para todo mundo. A questão dos remédios, presidente, o que aconteceu a semana passada, no final de semana, foi que no domingo eu compareci lá na policlínica e fui chamado na policlínica e tinha uma pessoa lá, um paciente, que ele não tinha sido medicado. O médico receitou a receita e entregou aos parentes, dizendo: ó, compra fora e traz aqui para as pessoas ser medicadas. E o tempo que eu passei ali na policlínica, vi muitas pessoas reclamando, e pessoas reclamando de dor, e até o Buscopan estava faltando. Aí eu fui, no outro dia, eu fui junto com o Jonei, já na segunda-feira, tinha chegado uma parte do remédio. Conversamos com uma das enfermeiras, estava muito revoltada, e essa enfermeira, ela disse que estava faltando até aquelas caixas para descarte de agulha, de seringa usada, que não tinha hipoclorito, não tinha sabão. Ela falou: ó, vem um doente, se cai sangue, se ele vomita, a gente não tem como desinfetar, está faltando. E o que ela deixou transparecer que era a falta de programação na compra dos remédios. Ela falou: não está tendo uma programação. Nós conversamos lá com a diretora disse que estava transcorrendo tudo bem e que tem alguns problemas, mas estava transcorrendo bem. Na questão do antibiótico, que estava faltando no final de semana, ela falou: os médicos não deixam os antibióticos aqui. A farmácia, o antibiótico fica guardado na farmácia, porque ele só pode ser receitado pelo médico e não pode ficar livre aqui. Mas se a pessoa precisar lá, então, se ela for no sábado, ela não vai ter antibiótico nem no sábado nem no domingo, ela só vai poder pegar na segunda-feira na farmácia, quando a farmácia estiver aberta, ou se não, se a família comprar e levar lá. Então foi esse o grande problema da policlínica que nós constatamos em loco. Eu recebi aqui uma resposta, um pedido de informação, falando sobre os bueiros. Eu já tinha feito um pedido de informação, fiz várias indicações, e ainda fiz questão de colocar as indicações junto com fotografia, colocando os bueiros totalmente entupidos já. E como não foi feito, não foram feitos, a resposta do DEMAI diz que são feitos constantemente essas limpezas. Não foi feito, e nós temos a situação ali perto entre o shopping e a rodoviária, onde alaga a pista inteirinha, fica totalmente perigoso ali, que fica numa curva, e se chover um pouquinho e alaga a pista. Não foi feito e não atenderam mais uma vez, né, não atenderam nenhum pedido meu, nenhuma indicação, e mantém o bueiro entupido. Então, quando eu faço um pedido de indicação, não sou eu que estou fazendo esse pedido. Tem munícipes atrás que estão fazendo esse pedido. E quando ele não é atendido, não sou eu apenas que não sou atendido. As pessoas que tem pessoas sofrendo por causa disso também, e várias pessoas, não é uma só não. Agora, uma coisa que eu não podia deixar de falar aqui é da questão do Papai Noel. Eu assistindo um programa da Rádio Jovem Pan, que é aquele que é de notícias, que passa na parte da manhã, quando os locutores da rádio, que passa em cadeia nacional, começaram a brincar, dizendo que Poços de Caldas estava contratando duendes a R$ 3.500. Então eles fizeram a zombaria toda com a cidade, isso aí em cadeia nacional, e zombaram bastante da cidade. Falaram, depois disso aí a matéria saiu na Record, a matéria saiu na IPTV, saiu no jornal O Tempo, saiu em vários meios de comunicação em rede nacional, falando de Poços, que Poços estava contratando duendes a R$ 3.500. Não sou... Tem uma vertente que fala, foi contratado o Papai Noel por mais na gestão passada. Não estou discutindo isso.
Estou discutindo a questão dessa licitação, que é uma licitação já com preço fixo, que gera dúvida como é que vai ser escolhido esse Papai Noel, se ele já tem o preço fixo e já tem os cargos, e o preço de 7 mil, 4 mil, 3.500. Então, como é que vai ser a escolha do Papai Noel e dos duendes para esse cargo? E da gente ter sido exposto assim em rede nacional. É só isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Sansão. Vereador Tiago Cavelani, comunicar que o secretário, o Zequinha, está aqui na Câmara, prestando atenção aqui no que nós estamos falando aqui. Quem sabe ele já pega umas informações e resolve os nossos problemas. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, demais presentes, pessoas que nos acompanham aí pela internet, gostaria de aproveitar e deixar a notícia para todos que estão nos ouvindo que essas audiências são gravadas, depois todos podem ter acesso às nossas falas, ao uso da tribuna, não é necessário ficar gravando aqui não, então economizem as pilhas, depois vai estar tudo lá na internet, disponível, publicado lá na íntegra, o que foi falado aqui nesta casa, como deve ser, né? Informação, a publicidade é uma das obrigações do poder público. Primeiro eu gostaria de falar sobre um assunto que foi debatido semana passada, da válvula eliminadora de ar, onde o vereador Paulo Tadeu, infelizmente não está presente hoje, fez um comentário de que não há lei que trata do assunto. Eu fui pesquisar e há sim uma lei, Lei 12.675, uma lei estadual que determina que o órgão responsável pelo saneamento seja também o responsável pela instalação dessa válvula quando solicitado pelo consumidor, obviamente com o consumidor pagando as despesas aí desse serviço. Então existe a lei sim, uma lei bastante simples, assinada pelo Eduardo Azeredo, quando ainda era governador de Minas Gerais. Então existe uma lei estadual. Eu também quero falar rapidamente sobre um assunto que falarei em todas as oportunidades que eu tiver, que é sobre a segurança na área central. Eu sei que isso aí se estende para outros bairros, mas principalmente na área central. Mato Grosso, Paraíba, Ceará, Goiás, Pernambuco e Minas Gerais. Dia sim, dia não, os assaltos estão sendo realizados naquela região. Uma região que até pouco tempo, era uma região extremamente pacata, pacífica, que hoje vem sendo ali atacada quase que diariamente por esses malfeitores. Terceiro ponto que eu gostaria de colocar aqui, somando as minhas palavras da vereadora Regina, quando ainda em debate ali da plenária, a questão dos Correios. Muitas reclamações estão surgindo com relação ao serviço dos Correios na nossa cidade. Reclamações também que até pouco tempo atrás não existiam. Bairros relativamente novos, como Vila Matilde, como Vila Flora 2 e alguns outros bairros que surgiram de 2, 3 anos para cá, não estão sendo atendidos pelos Correios. Então aquela comunidade tem que se deslocar até aqui a agência central para retirar suas correspondências ou pedir que alguém o faça, que gera aí um tremendo desconforto para os nossos moradores. Eu não sei a quem recorrer, o Correio é um governo de responsabilidade do governo federal, mas acredito que seria a hora desta casa fazer um apelo, uma moção de apelo, como já fizemos para o governo estadual com relação à segurança, que nós encaminhássemos ao governo federal pedindo o maior número de servidores, de funcionários na nossa cidade, que está insuficiente, trazendo aí grandes transtornos para os nossos moradores. Quarto ponto, gostaria de pedir aos nobres colegas da situação, e é um pedido de coração, que cobrem do senhor prefeito municipal o envio do projeto de anistia e regularização imobiliária para esta casa. Os nobres colegas redigiram aí um anteprojeto de lei, muito bem escrito, da regularização de obras, da regularização de débitos, já veio, nós aprovamos rapidinho, né? Mais rápido que nós pudemos, e agora para novembro já começa a surtir resultados.
Mas o projeto da anistia de regularização de obras até agora não veio. E tem muitas pessoas aguardando esta oportunidade. Então, já que foi feito o anteprojeto, já que já foi escrito de comum acordo com o Executivo, eu peço que vocês aí deem uma cobrada no Executivo para que encaminhem para cá e nós possamos votar isso ainda esse ano. Não sei, líder do prefeito, nobre colega vereador Flávio, se seria possível, mas seria muito positivo para a nossa cidade se nós conseguíssemos ainda aprovar esse anteprojeto, que com certeza se tornará um projeto ainda esse ano. E quinto, vamos lá para a Zona Sul. Vereador Antônio Carlos, eu estive presente essa semana na Casa do Caminho e realmente voltei de lá coçando a cabeça. O meu carro está com 3 talãozinhos de rifa para vender lá, a rifa da moto, para ver se a gente consegue fazer com que a Casa do Caminho continue prestando o belíssimo trabalho que presta há vários anos. Quando a gente acompanha o trato, o cuidado, o carinho que aquelas moças, aquelas pessoas têm com aquelas crianças, fica até difícil de nós imaginarmos a Zona Sul hoje, ou a cidade de Poços de Caldas hoje, sem o serviço da Casa do Caminho, que é feito ali de uma maneira exemplar. Então, registro aqui também o meu apelo ao Executivo para que repense, reveja essa questão do convênio, do repasse com a Casa do Caminho, que, como disse o nosso colega, está em dia, porém, sem reajuste há vários anos, que faz com que esse repasse seja insuficiente para a manutenção daquele espaço. Mesmo eles fazendo panetone, padaria, agora estão entregando os pães que são vendidos ao DEMAI, é a Casa do Caminho que está entregando, que está vendendo, isso é um ponto muito positivo, mas que ainda vai demorar um pouco para trazer resultados expressivos financeiros para aquela instituição. Então pedimos aí, suplicamos aí ao Executivo Municipal que tenha aí compaixão e sensibilidade com aquela instituição que tanto beneficia a Zona Sul. Zona Sul que por mais de semana vem experimentando o desgosto de ficar aí sem água. Eu estive lá no começo dessa semana e vários moradores me cercaram lá: Tiago, nos ajude, por favor, porque nós estamos há mais de semana sem água. Eu então peguei o telefone, liguei no departamento, perguntei o que tinha acontecido. Me informaram que tinham queimado uma bomba no final de semana, sem ser esse passado, o anterior, mas que tinha sido rapidamente arrumada, mas que até agora não tinha recuperado a falta d'água. Quando foi sábado, novamente reclamações daquela região, o pessoal liga no nosso telefone, né? Liguei novamente lá no departamento, falta d'água. Não tem falta d'água na Zona Sul. Eu falei, então não estou entendendo mais nada. E a reclamação é geral em vários bairros do município, vários bairros da Zona Sul, Parque das Nações, Esperança, Coab, uma região que sempre foi fartamente abastecida com água, vereador Lical. Nunca teve problema com abastecimento de água, agora está experimentando esse amargo problema aí de ficar dias sem poder tomar banho, sem poder lavar uma louça, sem lavar uma roupa. Aquela comunidade que trabalha durante a semana toda, chega no fim de semana para fazer suas atividades ali, suas tarefas domésticas, não podem porque não tem água. Complicado isso aí. Secretário Zequinha Muniz, um prazer tê-lo aqui na nossa casa. Eu até gostaria de aliar esse comentário a uma resposta ao vereador Rogério, que encerrou suas palavras há 15 dias atrás. Eu não tive a oportunidade de colocar o meu ponto de vista com relação a lavar as ruas da nossa cidade de madrugada. E o vereador Rogério diz assim: que bom, são os novos tempos chegando. Quem me dera poder acordar com a minha rua sendo lavada 4 horas da manhã, de madrugada. O pessoal lá da Zona Sul não vai concordar com o seu comentário, não. Lá estão precisando de água para beber, para lavar roupa, não é para lavar calçada, não. Em pleno século XXI, a gente falar que você lavar, o demais gastando fortunas para que a população economize água através de imprensa, não fazer a vassoura d'água, para não ficar empurrando ali a folhinha no seu passeio, ficar empurrando a sacolinha com a mangueira, para usar a vassoura. E aí o exemplo que nós estamos tendo no nosso município é litros e litros de água sendo jogados aí nas nossas calçadas desnecessariamente. Secretário,
por favor, é uma crítica construtiva. Vereador, por favor, não é uma crítica à sua fala, mas é só apenas a colocação do meu ponto de vista, que vai sentido absolutamente contrário ao seu. Nós estamos na época de preservar e não de jogar fora um bem tão precioso quanto a nossa água. Obrigado. Obrigado, vereador Thiago Cavelan. Vereador professor Flávio Henrique Faria. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, demais presentes, cumprimento o secretário Zequinha Muniz. Senhor presidente, eu iniciei a minha fala, foram vários assuntos abordados aqui pelos vereadores que me antecederam, mas eu inicio falando em relação à questão da falta de água na Zona Sul. Isso é lamentável, né? Nenhum de nós aqui, seja aí vereador de situação, de oposição, seja governo de esquerda, de direita ou de centro, nenhum governo quer que a população de Poços de Caldas passe por essa situação. Dito isso, foi o que aconteceu em 2011, no nosso município, quando se inaugurou os apartamentos de Itamaraty. Que situação, o vereador Antônio Carlos Pereira atua na imprensa e sabe como foi difícil para os moradores daquela região que vivenciaram sem água naquele período, 2011, 2012, então as pessoas sem água, aquele desespero, vereador Joaquim, quantas vezes nós tivemos lá, devido à falta de água, inclusive eu me recordo de uma foto que estava o vereador Lical, o vereador Joaquim, mas eu não lembro quais outros vereadores estavam lá com o prefeito Heloísio, no condomínio, no Horizonte, tentando buscar uma solução para aqueles moradores. Graças a Deus aí se conseguiu dar uma solução, não é? Não se tem tanta queixa como se tinha no passado em relação à falta de água na região leste da cidade. Nós tivemos problemas sérios naquela região do Hortência, Azaleia, Amarilis, inclusive uma reunião com os moradores, o vereador Antônio Carlos participou nesta reunião, o vereador Paulo Eustáquio estava nessa reunião, o vereador Joaquim, né, manifestando aquele desespero, né? Porque de fato ficar sem água, né, pastor, é um negócio muito complicado. E essa questão da região sul, lamentável também, essa questão da falta de água, mas quando nós tivemos aí, fomos também para alguns moradores manifestar esse desespero em relação a falta de água, entramos em contato com a CIS e ele disse o seguinte, que 2 bombas daquela região, que abastece a região sul toda da cidade, elas queimaram. Uma foi numa sexta, outra no sábado, segundo informação por parte do diretor do Departamento Municipal de Água e Esgoto, e isso trouxe aí um problema muito sério. Inclusive ele falou que durante o sábado, até o período da noite, os funcionários do DEMAI trabalharam constantemente ali para tentar viabilizar e colocar água para aquela região. Uma bomba voltou a funcionar, mas não deu conta de colocar, encher todo o reservatório para abastecer ou para ter água suficiente para aquela região, mas segundo ele já está tranquilo, já foi solucionada essa questão, mas houve aí, segundo o senhor Assis, a queima de 2 bombas que abastecem a região sul de Poços de Caldas. É interessante também a gente destacar, pastor Valdir, quando o senhor falou em relação aos espetáculos, ao show, né? Isso foi uma manifestação que nós tivemos aqui naquela época, né? Se tirou da região oeste da cidade, que os moradores viviam assim, em forma de desespero em relação aos shows. Isso não me fala a memória, foi em 2010, que acho que foi a transferência, não sei se foi isso, doutor Antônio Carlos, você lembra também? Acho que foi em 2010, que transferiu para a região sul da cidade. E, como o senhor falou, né, se tirou a questão aí, deu uma tranquilidade para a região oeste, mas se gerou um conflito, um desconforto muito grande. E desde aquele, acho que 2011, 2012, acho que 2011 nós apresentamos aqui uma indicação, um requerimento, inclusive pedindo para que se medisse o som daquela região, porque os moradores ficavam constantemente ali frustrados e indignados com a altura do som. Aí depois que houve uma mudança lá, mas acho que não está sendo suficiente, onde se monta o palco sempre voltado para Felps, no sentido de tentar que o som vá para as demais regiões, mas não está sendo suficiente para dar tranquilidade para os moradores que vivem naquela região. E também em relação ao programa Aliança pela Vida, pastor, eu acho que é uma preocupação muito pertinente, né? Nós sofremos aí, eu me lembro em 2011, 2010, se teve até servidores municipais que com dependência química, e nós não tínhamos aí naquele momento uma clínica credenciada no município, por N motivos aí, que não vamos manifestar aqui. Então a gente entende a importância desse credenciamento. Mas no Aliança pela Vida, o município já fez o credenciamento,
O município já se cadastrou aí junto ao governo do estado, e o credenciamento da clínica não depende do município, depende de uma ação por parte do governo do estado. Então esperamos aí, pastor, que logo tenhamos uma resposta e possamos aí credenciar várias clínicas. A resposta que nós temos hoje, as informações, que só hoje tem uma clínica credenciada, que é em Pouso Alegre. Então, pensando todo o universo do sul de Minas aqui, é muito pequeno aí, no sentido da demanda. A demanda é muito grande em relação à necessidade de credenciamento de clínicas aí para tratamento de dependência química em nosso município. Eu também gostaria de falar em relação ao medicamento, alguns antecedentes aqui. Isso é lamentável, né? Nós sofremos muito aqui e manifestamos inúmeras vezes aqui nessa tribuna em relação ao desespero que a saúde ela não pode esperar. Ela tem pressa, tem rapidez. E numa reunião de bancada aqui, todos os vereadores manifestaram essa preocupação, sem exceção, para o prefeito, como é que estava essa situação. E aí foi entregue para nós lá, de 300 medicamentos, na cesta básica, hoje, de medicamentos do município, de 300, somente 10 itens que estão, vereadora Regina, que não estão dentro do estoque da farmácia de Poços de Caldas. É claro que aquele que precisa desses 10 medicamentos que não estão, ele vai passar por dificuldades. Isso é ruim, isso é difícil, mas o senhor prefeito demonstrou na reunião com os vereadores muita sensibilidade de dar rapidez, de dar agilidade para dar uma solução efetiva para essa questão. Mas observe que nós temos uma redução significativa na disponibilidade de medicamentos. Ou seja, de 300 medicamentos, 10 medicamentos está em falta. Isso é ruim, porque são 10 medicamentos, seria 3,3%. Mas para aquela pessoa que precisa, ela precisa do medicamento. E o prefeito tem tido essa preocupação e tem cobrado por parte da secretaria agilidade, rapidez, eficiência, no sentido que possa garantir esse direito constitucional de cada cidadão poços-caldense que procura aí a farmácia para ter os seus medicamentos. Também gostaria de manifestar aqui, senhor presidente, em relação à segurança. Segurança é um problema muito sério que nós estamos vivenciando aí. É claro que nós não podemos, o município tem que ter uma participação aí, um envolvimento, mas nós não podemos colocar essa responsabilidade dentro do município. E numa ida minha no comando da PM com alguns moradores, eu fiquei preocupado porque o comandante falou taxativamente, vereador Joaquim, não tem o efetivo para melhorar, para ampliar a segurança. Não tem efetivo. Ele falou assim, por mais que se faça, não tem efetivo. Estou tirando, inclusive, pessoas do administrativo e colocando na rua porque falta efetivo para melhorar, para garantir, para contribuir para a segurança de Poços de Caldas e, inclusive, da região. Isso, palavras aí do comandante. E eu não poderia, tem mais outras questões para se manifestar, mas só queria dizer o seguinte, que o governo federal, ele é um governo republicano. O governo federal demonstrou, nos 4 anos que eu estive aqui nessa casa, que ele olha para todos os municípios do país, independentemente de cor partidária. Prova disso é só olhar as conquistas que nós tivemos no governo anterior, que era um governo contrário ao governo do Lula e Dilma, e por outro lado, essas conquistas foram efetivadas. É só olhar aqui em Poços de Caldas quantos recursos que vieram para a reforma do restaurante popular, inclusive 2. Recursos para a instalação da Unifal em Poços de Caldas, ora, o investimento na Zona Sul em relação ao Instituto Federal, ou seja, a saúde de Poços de Caldas, doutora Regina. Quando nós discutimos isso aqui, se não tivesse a participação efetiva por parte do governo federal, seria uma situação muito complicada, porque o Estado muitas vezes tem a dificuldade de fazer a sua parte, né? Esperamos que essa campanha que o governo do Estado está fazendo aí, a Assembleia Legislativa, mais saúde, né? Que de repente sensibilize também o governo e possa abraçar com mais causa isso. E eu não poderia deixar de destacar aqui o papel e a importância do deputado federal Odair Cunha e do deputado federal Geraldo Tadeu, no sentido de trabalhar junto com o prefeito e viabilizar esses recursos para Poços de Caldas. 74 milhões de reais que contribuirão e muito para o nosso município, darão um refresco para o município em investimentos em várias áreas de Poços de Caldas, contribuindo para melhorar tanto a malha viária de várias regiões, que interligam várias regiões, como também no entorno da área central de Poços de Caldas, melhorando a questão da acessibilidade. Sonho
que há muitos anos nós lutamos, ou falamos, ou manifestamos nessa casa. Então, torcemos para que mais recursos venham, como veio no passado, mas, de fato, aí o governo federal mostrou no passado e mostra agora com o governo do PT que esse governo é um governo para o povo, não é um governo de bandeira partidária, é um governo que trabalha para aqueles municípios que apresentam um projeto e que querem, de fato, trabalhar pelo povo. É isso, demonstração. Apresentou o projeto, conseguiu recurso. Como houve no passado, estamos tendo aí, nunca na história do município de Poços de Caldas tivemos tanto investimento do governo federal para contribuir para o nosso município. Então, de fato, nós temos que enaltecer, destacar isso. Poços de Caldas teve um grande ganho, como não se teve aí nos últimos anos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, professor Flávio Henrique Faria. Vereador Rogério Macedo Carrillo. 7 minutos para o senhor. Com essa tolerância, né, senhor presidente? Senhor presidente, senhor secretário, senhora vereadora, senhores vereadores, queria aqui saudar aqui o secretário de Serviço Público, meu amigo Zequinha Muniz, o Jerônimo, coordenador da Zona Leste, senhoras e senhores presentes, o amigo Anésio. Bom, eu gostaria de iniciar minha fala aqui, a hora que o vereador Antônio Carlos colocou a respeito da falta de água lá na Zona Sul, eu quis me inteirar, para não falar, acho que foi isso, foi aquilo. E liguei para o diretor do departamento. Então ele me diz o seguinte, aquilo que o vereador Flávio já disse aqui. Na sexta-feira foi danificada uma bomba, o pessoal começou, que é da ITA 3, que abastece a Zona Sul, o pessoal do DEMAI 5, né? Desculpa. E o pessoal começou a trabalhar, a fazer o reparo. No sábado, danificou a segunda. Então, o pessoal do DEMAI se esforçou durante o final de semana todo, trabalhou, fez o que era possível fazer, avisou os moradores para que pudesse fazer uma economia de água, até que pudesse fazer o reparo total disso, né? Na segunda-feira, ao meio-dia, já estava normalizado, as casas mais altas estavam com dificuldades ainda, e na parte da tarde já estava solucionado, né? Então, quando fala assim, parece que isso é uma coisa rotineira, mas foi uma questão que pode acontecer, um blackout, pode acontecer de estourar uma bomba. E não sei se o DEMAI tem bomba sobressalente lá, prevendo que quando acontece isso, eu posso trocar rapidamente. Infelizmente, eu não sei dizer disso. Então, só para justificar. Em relação à água, vereador Tiago, eu ainda quero acordar com o canto do sabiá, viu, Zequinha? E também acordar vendo as ruas sendo lavadas. Eu tenho feito aí, até por recomendação médica, uma caminhada, e tenho feito isso bem de manhã. Então, aqui de manhã, está tudo lavadinho, o centro da cidade. Eu acho isso bonito. Agora, fazer uma comparação, que quando está se lavando aqui, com falta d'água na Zona Sul, aí o vereador força um pouco. Entendeu? Até porque Vossa Excelência sabe disso, que o caminhão não para ali e está tirando água tratada para jogar na rua, né? Água bruta, né? É água bruta. Então, é preciso fazer uma diferenciação disso. E acho que é uma atitude louvável. Acho que novos tempos mesmo, né? Uma outra coisa que eu gostaria de falar, e aí tem que concordar com o vereador Tiago Cavelanha, em questão da segurança. Mas aí, nós fomos massivamente, durante os finais de semana, com a propaganda. Senhor presidente, dá uma olhada, Vossa Excelência, o estado que mais investe em segurança no Brasil. E aí, quem teve a oportunidade de ficar aqui, numa riquíssima, ou não é, vereadora Regina Sioff, audiência pública em relação à segurança, aí saímos daqui assim, entristecidos, né? Porque aqui está falando que mais investe. E quando diz o que investe, nem chega perto de Poços de Caldas. É muito longe daqui, sei lá onde, né? E aí,
tem que falar também a respeito aí, tive a oportunidade na hora de falar no dia na audiência, a respeito de radar, né? Como se o criminoso, né, o malfeitor, pudesse respeitar aí, porque aqui eu vou correr a 60, porque senão vai me multar. O cara já roubou, já está armado, já transgrediu um monte de lei, ainda vai ficar preocupado com o radar. Acho que tem que ser uma coisa, temos que pensar, porque é uma coisa a mais, até para trazer segurança ao trânsito, mas não que vai barrar assaltante, nem aqui em lugar nenhum, né? Nunca vi radar segurar, né? E depois, agora o vereador está até me falando aqui, dando um sinal, depois tentou parecer que a população tem que fazer alguma coisa, né? Que nós temos que contribuir, mas como? Eu ainda falei na minha fala, falei assim, só faltava o cidadão comum, depois de trabalhar o dia inteiro, ter que sair, chegar em casa e fazer ronda de quarteirão, né? Ronda noturna, né? Ainda falei isso aqui, porque é inconcebível um negócio desse, né? Então, as instituições estão aí, a polícia está aí, aí tem as atribuições do governo. Então, eu volto a falar, eu estou com um papelzinho aqui, tive a oportunidade de passar uma para a vereadora Regina Cioff, não sei se Vossa Excelência teve oportunidade de ler, e aí a gente começa a entender por que as coisas estão ruins, mas não é em Poste Caldas, não. Aí está aqui, ó. Ladrões explode caixa eletrônica em Andradas. Donos de postos de combustível se unem contra assaltos. E aí, gente, vai enumerando o trem. A coisa vai progredindo de uma forma muito grande. E aí a gente começa a ver aqui, vereador, e não sei se Vossa Excelência, quando olhou lá, o que mais se investiu foi na indústria da multa, da repressão. Quer dizer, não é isso que nós estamos precisando. Não estamos precisando de um guarda na esquina dizendo quem que passa, fazendo isso. Nós estamos precisando de gente fazendo o policiamento que realmente precisa. E aí, acho que a polícia, né, militar, a polícia civil, falei no dia na audiência, faz omelete com os ovos que tem. Eles não têm mais, vai fazer o quê? Agora, se precisa melhorar a gestão, aí é outra questão e eu realmente não tenho condição de fazer esse tipo de avaliação. E para terminar, eu gostaria que realmente, como todos já falaram, né, até os vereadores, que eu tenho certeza que independente da coloração partidária, são vereadores da cidade, querem o bem da cidade, que é realmente esse esforço que foi feito através do prefeito, e aí nós temos que também reconhecer o papel fundamental que a secretária de Planejamento teve nisso tudo, porque ela teve pouco tempo para fazer a inscrição desses projetos no PAC. E então ela se esforçou muito, e a gente sabe que no governo federal, quando os projetos são bem feitos, bem regulamentados, vereador Pastor Valdir, as chances são muito grandes daquilo acontecer. Então a secretária teve uma participação fundamental nisso, né? E aí também não poderia deixar de dizer da dedicação que o deputado Geraldo Tadeu tem demonstrado a partir do momento que veio compor a base do governo, senhor presidente. O senhor sabe a testemunha disso, dos esforços que ele tem feito em ser solidário e de fazer com que as coisas pudessem andar. E do nosso amigo, companheiro, o deputado Odair Cunha, que também não mediu esforço. E aí, nós vamos ter um grande ganho para a cidade, que é um investimento de 74 milhões, quase 74 milhões, né, para obras de infraestrutura na cidade, aquilo que a gente reclama de calçadas, de tudo, nós vamos ter oportunidade de ver isso resolvido. A nossa João Pinheiro, graças a Deus, quem sabe vai ter uma cara nova, e isso vai ser possível agora. E também, nós temos aí 28 milhões para a nossa reforma do aeroporto. Quem teve a oportunidade de ver o projeto, né, o presidente dessa casa, na presidência, está o projeto de reforma do aeroporto, que vai ser muito bom, e os 4 milhões que o governo do estado, que é o projeto, né, para a realização do projeto, foi o que deu condição para que isso pudesse fazer. Então, quero aqui parabenizar, eu acho que o povo de Poste Caldas tem que festejar, porque aí quero usar aqui as palavras do ex-presidente Lula. Nunca na história de Poste Caldas se viu quase mais de 100 milhões, né,
sendo investido assim de uma vez. A gente sabe que isso ao longo de um tempo, mas é um ganho substancial e a gente sabe que no final de tudo isso nós vamos ter que se orgulhar, porque os prefeitos passam, os partidos se revezam na administração, mas tudo isso pode acontecer, né? Isso é bom para todos nós. Então, parabéns ao prefeito, parabéns a todos que se empenharam, parabéns a essa casa que eu tenho certeza que também não vai se furtar da sua parte. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Rogério Carrillo. Vereadora Regina Maria Cioff Batagini. 7 minutos com tolerância. Vai ter tolerância para as mulheres? Bom, eu gostaria de começar cumprimentando a presidência, aos meus colegas vereadores, vereadoras, aos presentes, ao secretário Zequinha, coordenador da Unasul, e também a todos que nos assistem pela internet. Eu tenho tanto assunto hoje para falar nessa tribuna, que 7 minutos é pouco. Mas, primeiro, é óbvio que eu gostaria de cumprimentar aqui o governo por esse recurso do PAC, importantíssimo, porque nós temos que parabenizar a cidade, né? A cidade que vai ganhar com esse recurso. Então, aquilo que é bom, a gente tem que sempre estar junto, apoiando e parabenizando. E aí, o que o Rogerinho falou aqui é muito importante. Bons projetos podem sim vingar e trazer recursos para Poços de Caldas, né? Então, aí eu quero já entrar no primeiro ponto da minha fala. O meu susto, meus companheiros e companheiras, quando eu recebo aqui uma resposta a um pedido de informação, eu vou ler para vocês. Aqui é uma resposta sobre um anteprojeto que nós pedimos ao Executivo para estudar com carinho, que é a questão de uma clínica especializada para atender dependentes químicos. Vamos mudar o nome? Vamos falar em CAPS AD tipo 3? Não importa. Clínica especializada, CAPS AD, clínica de acolhimento, não importa o nome. O que importa é a finalidade, a atividade fim, que é quando nós precisarmos atender os nossos dependentes em caráter de internação, ou, vamos mudar também o termo, tratamento prolongado, nós temos onde colocarmos os nossos pacientes e que a família também seja tratada. É muito importante não esquecer que a família é codependente. Aí nós fizemos, caro presidente, meu colega Rogério Andrade, o Poder Executivo já realizou um estudo de viabilidade e execução da proposta do anteprojeto de lei? Caso positivo ou negativo, justificar. Tendo em vista as evidências científicas, cair de costa com isso, bem como as diretrizes do Plano Nacional de Enfrentamento ao Crack e outras drogas, que não recomendam a criação de clínicas especializadas no atendimento de dependentes químicos. Meu Deus do céu! É como não recomendar o atendimento àquele paciente que precisa de tratar do seu câncer internado, da sua cardiopatia, da sua DPOC e outras patologias que muitas vezes precisa internar. Então, eu fiquei muito assustada, triste, decepcionada, de receber uma resposta dessa, vereador Antônio Carlos Pereira. Nós tivemos aqui uma audiência pública, quem pôde participar, riquíssima, que muito bem comandada pelo nosso presidente, que ocupou o vereador Rogério Carrillo, maravilhosa, uma audiência pública rica de informações, entendeu? E uma das coisas que mais se falou, eu tive a oportunidade de mostrar aqui uma estatística, foi o seguinte, que a droga 68% da criminalidade está ligada à droga. Então, quando se fala que a polícia tem sim, a finalidade, a função, a atividade fim da polícia é proteger-nos sim. E não é também ficar multando os carros aí na Zona Azul, como está acontecendo. Continua a fábrica, continuo dizendo e vou falar até o fim, é fábrica de multa sim. Sendo que eles deveriam
com poucos efetivos, como se fala aqui, está fazendo a nossa segurança, que é o que mais a população está pedindo. Isso aqui é política pública, vereador Flávio, é política pública. É política pública de saúde, é política pública de segurança pública. Como é que nós podemos aceitar uma resposta dessa? Eu não vou aceitar. Eu vou dar encaminhamento a essa, vou entrar em contato com o prefeito, primeiro, porque o diálogo cabe em qualquer momento. Caso se mantenha essa resposta, eu vou tomar minhas providências. Porque é uma necessidade básica, fundamental da população, a questão do tratamento aos dependentes químicos. Tudo bem, não vamos falar em clínica, vamos falar em CAPS-AD tipo 3. CAPS-AD tipo 3 é para o atendimento em regime de tratamento prolongado. Agora, me dizer que não existe política do governo federal, claro que existe, é claro que existe. Tem 50 milhões, eu já tive a oportunidade de falar aqui, para projetos que forem encaminhados e podem ser feitos nos municípios. E nós realmente estamos fazendo a grande diferença, isso sim é responsabilidade, inclusive com segurança pública. Então, vamos conversar com o prefeito, porque eu acho que o prefeito com certeza vai me receber para discutir sobre esse assunto. Caso não tome uma atitude, que eu acredito até que ele assinou e não leu, né? Porque não tem como ler tudo, nós vamos tomar as providências cabíveis, mas vamos partir primeiro para o diálogo. E aí fala-se também, não tem recurso, não tem recurso, não tem recurso. Eu vou falar uns números aqui para vocês, que é importantíssimo. Os senhores sabiam, eu vou até me permitir ler, porque os números, que o uso dos cartões de crédito e débito representou 26,4% do consumo das famílias brasileiras, isso no ano passado. Sabe quanto que isso em recursos, gente? 724 bilhões. Bilhões. Existe uma normativa que é o seguinte, em relação a cartões de crédito e débito, ISS, né? Estou falando do ISS. São R$4 por habitante mês. Cidades turísticas como a nossa, é o dobro, R$8 por habitante mês. Se nós fizermos uma conta rápida, são 600 mil por mês. 600 mil por mês, 7 milhões por ano. 7 milhões por ano, 24 milhões em 4 anos. Isso é o que o município está deixando de recolher. Então, o secretário da Fazenda, o Edalmo, ele compactua integralmente. Inclusive, ele tem me encaminhado bastante matérias em relação a isso. Então, é isso que nós temos que ver. Isso é importante. O município é rico, sim. É rico, sim. Basta buscar aquilo que é direito nosso. E não adianta, e se você pensar que tem locais, que tem alguns hotéis, que eu já tive a oportunidade de falar aqui, que não recolhe o ISS como deve, sonegação, bissonegação. Falta do ISS e o que se recebe em cartão de crédito, que a maioria, mais de 80% das pessoas pagam em cartão de crédito. Então, gente, e tem, claro, vários hotéis que cumprem com seus deveres, né? Eu acho que cada um sabe o que faz, mas tem aqueles que não cumprem. Então, fica aqui o meu alerta para que realmente o secretário continue essa luta, que ele me parece com muita boa vontade em relação aos cartões de crédito. Por último, rapidinho, dizer que eu quero parabenizar também o Executivo, porque encaminhou para cá a mensagem, o projeto de lei que estabelece as diretrizes em relação à Zona Azul. Porque o que existe hoje está ilegal. Está ilegal, vereadora Maria José. Está ilegal. Está se cobrando 20% de taxa de administração e a lei municipal não permite isso. Não permite. Então, me parece que esse projeto, eu não tenho conhecimento do conteúdo, vem regularizar isso que está acontecendo, inclusive essas multas que estão sendo cobradas aí, sem a estrutura para isso. O povo sendo penalizado. Quer dizer, vamos penalizar os pequenos. Agora, aqueles que sonegam, aqueles que deixam de contribuir com o município, estão aí em berço esplêndido. Muito obrigada. Obrigado, Regina. Justifica a ausência do Paulo Eustáquio, que ele foi fazer a fisioterapia dele, por meio de saúde. Quarta chamada, verificação de quórum.
Uma reunião rápida aqui da Comissão de Meio Ambiente, rapidinho, para a gente. Luiz Carlos Pênis Silva. Sob a bênção de Deus, declaro encerrada os trabalhos da presente reunião. Solicito a todos de pé que saudemos o pavilhão nacional com a salva de palmas.